Olá, meus queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Que bom, meus queridos, podemos estar mais uma vez aprendendo um pouco mais com a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, 10 de agosto de 2025, que tem como título Uma igreja não conivente com a mentira. Meus nobres, se vocês notarem uma diferençazinha aí na minha voz, é porque eu estive enfermo por esses dias, peguei um resfriado e estou me recuperando. Mas seja muito bem-vindo a este canal. Desde já gostaria de pedir que não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações, deixe o seu like que ajuda bastante o canal e deixe aí um comentário do que você tem achado das nossas aulas. Muito prazer, eu sou o professor Wilson e hoje nós vamos estudar uma igreja não conivente com a mentira. O textuário está em Atos, capítulo 5, versículo 3, que nos diz assim: Disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? A verdade prática nos fala assim: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Meus nobres, a leitura bíblica em Colasso está em Atos capítulo 5, versículo do 1 ao 11, que fala assim: Mas um certo varão chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-a também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficará para ti, e vendida, não está em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Meus queridos, se nós vamos falar sobre mentira, não existe um texto base ou uma história melhor do que a história de Ananias e de sua mulher Safira. É verdade, irmãos. A mentira, existe um preço por ela, e este preço ele é muito caro. Caríssimo, na verdade. Um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, que é o pai da mentira. Nesta lição que nós vamos estudar hoje, aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo, ao invés de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores do reino. Como crentes, não podem usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Essa é a verdade, meus irmãos. O crente que acha que inventando mentira,
vai tirar um proveito daquilo ali, por soberba, por ganância, porque acha que vai conseguir subir um degrau a mais, e mentindo desta forma, esta pessoa ela acha que vai galgar alguma posição maior, se engana ele que Deus não está observando. Pode até chegar em algum lugar, mas um dia a casa cai, porque Deus ele sonda, ele esquadrinha os corações. O primeiro subtópico do vídeo de hoje nos fala que o diabo é o pai da mentira. E como o diabo ele é o pai da mentira, o primeiro subtópico do primeiro tópico nos diz que é da natureza satânica mentir. É da natureza satânica ou de natureza satânica mentir. As Escrituras, a Bíblia Sagrada, nos afirma que Satanás é o pai da mentira. Inclusive, o próprio Jesus foi quem falou. Ananias, a mentir, disse então Pedro, em Atos capítulo 5, versículo 3. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Olha só, meus irmãos, que interessante. Ao mentir, após Ananias mentir, Pedro ele olha para Ananias e diz: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Eis aí uma pergunta. Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter o lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo ele é o pai da mentira, em João capítulo 8, versículos 44. Satanás ele está por trás de toda mentira e de todo engano. Nós temos a referência bíblica, mais uma vez eu retorno a dizer, nós não podemos ler aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo, então dá uma pausa e lê aí na sua Bíblia, por gentileza. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 10. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico. Isso foi em Atos capítulo 13, versículo 10. Esta daqui é uma referência bíblica que eu quero ler na Bíblia juntamente com você, porque essa história aqui é muito interessante. Olha só, irmãos, a história de Elimas, o encantador, em Atos capítulo 3. Vamos ler a partir do 5. E, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinha também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado de Bar Jesus. Olha só, Lucas está dizendo em Atos que Paulo, na sua viagem missionária, chegaram em Salamina e ali anunciando a palavra de Deus nas sinagogas, tinha ali um cooperador por nome de João. E então eles foram para uma ilha chamada Pafos. Lá eles encontraram um falso profeta, ele era mágico, chamado de Bar Jesus. A palavra Bar é uma palavra grega que traduzida quer dizer filho de. Então este homem, ele era mágico, fazia ilusões e ele dizia ser filho de Jesus. Por quê? Porque de alguma forma ele já ouviu falar de Jesus. O evangelho estava chegando ali, por intermédio de Paulo. Então quando Paulo viu aquela situação, viu aquela cena, o camarada dizendo que era filho de Jesus, operando mágicas ali, certamente essas mágicas ele dizia que era milagre. Então no versículo 7 diz assim, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, e chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhe a Elimas. Olha só que interessante, esse Sérgio Paulo, procônsul, estava com esse Elimas, o que se dizia ser filho de Jesus. Então ele, ouvindo que estava ali Barnabé, Paulo e Saulo, mandou chamar e ouvir a palavra de Deus. Só que ele resistia às conversas ali do Elimas e o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar a fé do procônsul. Todavia Saulo, que também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo. Observe que em João capítulo 8, Jesus diz que o diabo ele é o pai da mentira, não é verdade? Então quando Paulo, o apóstolo Paulo, viu que este Elimas estava fazendo encantamentos, contando mentiras, Paulo olha para ele e diz: ó filho do diabo, você é um mentiroso, então você é filho
do diabo. Então, ele continua a dizer: você é cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça. Não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o pôr do sol por algum tempo. Quando Paulo viu um camarada inventando mentira, fazendo mágica, se chamando de Bar Jesus, Paulo foi e disse: olha, tu és filho do diabo, porque tu és um profeta, um falso profeta mentiroso, filho da injustiça. Você é contra toda a justiça divina, todo aquele que é santo. Aí Paulo vai dizer: olha, por causa da tua mentira, tu vai ficar cego sem ver o pôr do sol. E assim aconteceu. Meus irmãos, observe que quem mente achando que vai tirar um proveito daquela mentira, ou um certo lucro financeiro daquela mentira, ou que vai galgar alguma posição elevadíssima por causa da tal mentira, saiba que um dia esta casa vai cair. Saiba que um dia este falso profeta, esta mentira, como diz um ditado aí como fora, tem perna curta, porque Deus ele não se deixa escarnecer. Queridos e amados irmãos, o diabo será sempre mentiroso e ele nunca vai mudar. Não existe mudança para Satanás, porque ele é o pai da mentira. E assim, meus queridos e amados irmãos, ele é inimigo da verdade. Como pai da mentira, ele é inimigo da verdade, porque Deus, ele é a verdade. Olha, o segundo subtópico nos fala que a mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou e nem forçou a Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis. É importante observarmos este detalhe. Satanás ele não obriga ninguém a mentir. Não existe uma obrigação. Aquela pessoa que mente, a partir do momento em que ela mentir e ela atribuir isso aí a Satanás, ele é mais mentiroso do que podemos até dizer que o próprio diabo, irmão. Isso aqui é uma incoerência, mas é uma realidade. Por quê? Porque Satanás ele não induz ninguém a mentir. Muitas das vezes, quem mente é porque quer tirar proveito de algo. Na verdade, podemos até dizer que na maioria das vezes. Então, esta parte de mentir é uma brecha que o ser humano ele dá em seu coração para que o diabo ele venha, acha essa brecha e o induza. Por quê? Porque ele é ardil nesta área. Ele é astuto. A escritura ela é bem clara. Em Efésios capítulo 4, versículo 27, o apóstolo Paulo vai dizer: não deis lugar ao diabo. Observa bem, igreja. Satanás ele não obrigou Ananias a mentir de nenhuma forma. Só que ele deu lugar ao diabo. Ele deu essa brecha. Este pequeno lugar que ele deu ao diabo, ele foi o suficiente para que o diabo ele semeasse no seu coração e ele contasse aquela mentira. A ponto do próprio apóstolo Pedro dizer que o seu coração estava cheio por Satanás. No versículo 3, Pedro diz a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Foi por causa de uma brecha, uma pequena brecha já é o suficiente para o diabo implantar no coração de uma pessoa uma pequena mentira. E uma pequena mentira, ela pode gerar uma grande confusão. Não só na vida daquele que mente, mas também na vida daquele que talvez seja lhe atribuído esta mentira. Eu passei por uma situação recentemente, da qual eu fui ao barbeiro, um colega amigo meu, e ali ele se atrasou, e tinha outro rapaz que estava cortando o cabelo para esse barbeiro amigo meu, só que eu só corto com esse barbeiro amigo meu. E ele demorou alguns minutos, e quando esse barbeiro amigo meu chegou, que começou a cortar o meu cabelo, ele fez uma pergunta a este rapaz que estava ali comigo a conversar. E ele disse: por que tu não cortou o cabelo dele? E aquele rapaz foi e respondeu: não, eu falei, ele não quis. Mas foi uma mentira. Foi uma mentira porque ele não perguntou para mim, em nenhum momento, se ele poderia cortar o meu cabelo, ou se eu aceitaria que ele cortasse o meu cabelo.
mas por prudência minha própria, para não denegrir a imagem daquele rapaz, porque ele estava chegando a nem um mês direito para trabalhar com aquele meu colega, eu não falei nada, mas eu sei, e ele sabe perfeitamente que ele mentiu. Quando eu saí, ele ficou olhando assim para o meu rosto, e eu olhei assim bem sério para ele, já com aquele olhar meio cauteloso também, sabe? E dizendo para ele só um olhar: você mentiu, rapaz. E eu me calei para não prejudicar aquele rapaz. Mas ele mentiu, meus irmãos, querendo tirar um proveito daquela situação, né? Porque não quis falar a verdade pelo fato de não ter experiência, talvez, ou com medo de ser reprovado de chegar naquele trabalho. Então ele não teve a coragem de falar a verdade e de dizer para o rapaz lá que era barbeiro. Eu não perguntei a ele, mas ele preferiu mentir para se sair melhor na conversa. Mas aí, meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa: não vale a pena. Não vale a pena mentir para querer sair no proveito de algo, para querer ganhar em cima de algo. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Uma vez que você dá essa brecha, dá esse lugar, o diabo ele enche o coração da tal pessoa, e a tal pessoa ela está propensa a pecar mentindo. Ananias sabia disso. Sabia de quê? De que não era para dar lugar ao diabo, pois ele estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos, né? Nós estudamos sobre isso, né? Que a igreja, ela perseverava na oração, na comunhão, na doutrina, ela perseverava e passava esses ensinamentos que os apóstolos aprenderam com Jesus e passaram para a igreja. Então Ananias saberia perfeitamente do pecado que era mentir, de que Satanás é o pai da mentira. Só que a questão não estava em saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil inimigo que possui a capacidade de induzir as pessoas a fazer a coisa errada. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa, que eles quisessem, né? A Bíblia ela não fala isso, ela não deixa claro isso, mas é possível que talvez eles quisessem estar querendo tirar um proveito daquilo ali, pela fama. Por quê? Porque a igreja estava crescendo, a igreja ela se unia, ela vendia, repartia as suas herdades, ninguém padecia de qualquer necessidade, e talvez eles foram motivados, né, por esta fama, para ganhar fama, ganhar lucro com isso, talvez, né? Então, essas duas coisas não são em si mesmas pecaminosas de uma forma, mas quando buscadas com a intenção errada, elas se tornam pecado. Essas duas coisas, o lucro financeiro e a fama, em si, elas não são pecaminosas. A forma está, o pecado está na forma em que elas vão ser buscadas. Se for debaixo da mentira, se for no arrumadinho, dando um jeitinho aqui. Então, esta forma, a forma com que ela vai ser buscada, é que faz com que ela se torne errada. Mas não é errado ser próspero financeiramente, ser famoso, ter um lucro, né? Isso aí não é pecado. O pecado está na forma da qual ela vai ser buscada, né? Existem pessoas que veem, até mesmo no meio da pregação, uma forma fácil de viver, até mesmo ser um pastoreado, uma forma fácil de tirar um lucro por trás disso, no meio da mensagem, né? Cobrando seus certos valores. O terceiro subtópico nos diz: não subestime o inimigo. Meus queridos, é bem verdade que o apóstolo Paulo ele orienta os crentes a perdoarem e a não guardarem nenhuma raiz de amargura. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 a 11. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto ele já ter sido derrotado na cruz, em Colossenses capítulo 2, versículos 15 nos diz isso, por outro lado não podemos superestimá-lo. Paulo orienta os crentes, aos Efésios capítulo 6, versículo 11, a se revestirem de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meus queridos, é claro que o diabo ele já foi derrotado, e ele é um derrotado, e ele não tem poder nenhum sobre a igreja de Cristo, se assim Deus não permitir. Mas uma coisa que nós não devemos fazer é superestimar. Nós não devemos superestimar ele. A Bíblia, ela nos deixa clara
que ele é um derrotado. Só que quando a gente superestima ele, quando a gente pensa que temos aquele poder de pisar na cabeça, chuta a cara dele, não é bem assim, meus irmãos. Não é bem assim que funcionam as coisas. Eu já vi pessoas que brincaram com isso e levaram um baque muito grande. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós temos que nos revestir das armaduras de Deus, entendeu? Para que nós possamos suportar as astutas ciladas do diabo. Observe, igreja, que a expressão grega astutas ciladas traduz o termo grego metodeias, de onde procede o nosso termo português método. Então quer dizer que o diabo ele é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. E o escritor aqui diz: vigiemos. Por que, meus irmãos? Porque o diabo ele tem métodos. Esses métodos são aqueles que o diabo ele vai usar não só na nossa vida, mas também naquele que nos cerca, para que nós venha a cair. Sempre vai existir um método, um jeito, entendeu? Que o diabo ele vai procurar. É por isso que nós temos que nos revestir. É por isso que nós não devemos parar de orar. É por isso que nós não devemos parar de jejuar, de ler a Bíblia. Nós temos que estar em constante comunhão com Deus para que nós não venhamos superestimar este nosso inimigo e findarmos cair. Amém, igreja?